Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, do corpo e do sangue do Senhor. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa: nós fomos feitos para o céu. Deus, quando pensou em cada um de nós, quando nos criou, quando lá no seio eterno da Trindade, pensou em cada um de seus filhos. Ele pensou nos seus filhos junto com Ele. Ele pensou em cada um de nós, estando eternamente unidos a Ele, juntos, de uma forma inseparável, por todo o sempre, sem fim, para que nós estivéssemos felizes, eternamente felizes com Ele, por todos os séculos dos séculos. Para que não houvesse espaço para tristeza alguma na nossa existência. Para que não tivesse nenhuma mácula, nem mesmo a menor sombra de tristeza nas nossas existências. Foi para isso que Deus nos fez. Foi pensando assim que Ele nos criou. E nós conhecemos bem a forma como Deus realizou este projeto. Nós sabemos, porque Deus é bom, quais foram os passos que o Senhor deu na nossa direção, para que nós pudéssemos concretizar este plano de Deus. Ele, o autor da salvação, Ele é quem trabalha para que isso aconteça. Foi Deus quem deu todos os passos necessários para que isso se firmasse em nossas vidas, para que de fato nós fôssemos felizes, para que de fato nós estivéssemos com Ele. Algum tempo atrás, nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua entrada no mundo. Deus que assume a nossa natureza, que se faz um de nós, que se faz igual a nós, que toma uma carne semelhante à minha e à tua. Deus que assume uma identidade humana, um rosto, um nome, um sobrenome, um endereço, uma cidade, um povo, um sangue. Deus que assume a natureza humana, que se faz igual a nós em tudo, exceto no pecado. Celebramos há pouco os mistérios pascais. Este Deus que assume a nossa natureza para realizar o seu projeto de felicidade para nós, que dá a sua vida por nós na cruz, que entrega tudo que tem de si para que nós pudéssemos estar com Ele, para que nós pudéssemos não ter medo algum de permanecer próximos a Ele, porque não somos mais pecadores, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. Mais recente ainda, celebramos o mistério da ascensão, onde Deus nos lembra qual é o nosso lugar. Ele possibilitou que tudo isso acontecesse e quer deixar claro nos nossos corações que o nosso lugar é o céu, que o nosso lugar é estar junto com Ele, e por isso sobe aos céus, levando consigo a nossa natureza, a nossa frágil natureza, inaugurando assim aquele reino de felicidade por todos os séculos, onde nós faremos parte com Ele. Sobe aos céus, levando a nossa carne, e lá nos espera, lá nos aguarda, lá quer estar conosco.
Isso é muito lindo. Pensar nessas coisas todas agita o nosso coração. Só de lembrar dessas verdades, os nossos corações já deveriam ficar acalorados, abrasados, incendiados e inflamados, porque Deus é bom, porque Ele quer nos dar isso. Acontece que, se não pudesse ser melhor do que isso, Deus dá um jeito, porque seria muito, mas muito distante de mim e de ti, que estamos aqui 2000 anos depois do mistério da encarnação e da cruz, pensar que Deus está lá no céu e nós estamos aqui. E justamente para que não houvesse essa distância, para que não houvesse esse abismo, essa dor de pensar que estamos longe de Deus, Ele não nos deixou só. Concretizou o seu desejo de permanecer conosco, com os seus filhos, permanecer próximo de cada um de nós, fazendo tornar presente aqui, sobre o altar, o mistério da encarnação e da cruz, o mistério da ressurreição e da ascensão, nas espécies do pão e do vinho. Como diz São João no seu Evangelho, quando começa a narrar o momento onde Jesus institui a Eucaristia, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Este até o fim tem dois significados. Até o fim, porque amou todos os seus filhos de todos os tempos. Lá atrás, no cenáculo, na Santa Ceia, reunido com os apóstolos, quando instituiu a Eucaristia, Jesus o fez pensando em mim, pensando em estar próximo a mim, me vendo cada uma das vezes que eu entrei na igreja e diante da lâmpada acesa do sacrário, que indica a sua presença real, eu me ajoelhei, fiz um ato de adoração, falei com Ele, com a certeza de que falo com uma pessoa viva. Todos os seus filhos de todos os tempos, a cada um de nós, e todos aqueles que virão, todos aqueles que já passaram, Ele viu, amou-nos até o fim. E até o fim também significa até a última condição, até o extremo, porque não tendo mais como fazer, não tendo mais o que fazer, Ele se aniquila, Ele se rebaixa. Ele, o Criador de tudo, do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, está contido numa pequena hóstia, num pequeno pedaço de pão, em algumas gotas de vinho. Está lá, totalmente, realmente, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Ele está aqui, nos nossos sacrários. Logo mais estará aqui, sobre o altar. E daqui a pouco, passará no meio de nós. Andará conosco, caminhará no meio de nós, como fez outrora, 2000 anos atrás, na Galileia e na Terra Santa. Que alegria a festa de hoje. Que alegria celebrar a solenidade do corpo e do sangue do Senhor. E eu preciso dizer para vocês que nenhum santo, nem mesmo o maior santo do Antigo Testamento, conseguiu pensar nisso. Nem mesmo no melhor de seus sonhos, não era possível entender que o amor de Deus viria até este ponto, chegaria até este extremo,
que teríamos este privilégio que eles não tiveram. E ainda assim, há tantos que o desprezam. Há tantos homens, tantos, que desprezam a Deus, que vivem como se o Senhor não existisse, que vivem como se Deus não estivesse próximo a eles. Inclusive, esta solenidade que nós estamos celebrando hoje se tornou parte do calendário universal da igreja, justamente pela falta de fé. Porque diante da falta de fé das pessoas na presença real de Jesus na Eucaristia, por conta da falta de fé, inclusive, de seus ministros, dos sacerdotes, que foram escolhidos por Ele justamente para isso, para consagrar o corpo e o sangue do Senhor, é que o Senhor começou a dar provas físicas e visíveis da sua presença real nos sacrários, os milagres eucarísticos que nós conhecemos. E diante de tantos milagres, de tantas afirmações do céu, da presença de Jesus nos sacrários, da presença de Jesus nas espécies do pão e do vinho, a igreja instituiu essa festa que nós celebramos hoje. E ainda assim, muitos, mas muitos são aqueles que desprezam a Deus e preferem viver como se Deus não existisse. Mas eu os compreendo, eu os entendo, porque é a reação mais lógica para um pecador obstinado, é a reação mais razoável para um pecador obstinado, viver como se Deus não existisse, ignorar a Deus, se esconder de Deus. Porque com que paz alguém pode viver em tranquilidade com os seus pecados, sabendo que Deus está aqui? Como é que alguém é capaz de se sentar nos bancos da igreja em paz com o pecado que vive, sabendo que Deus está diante dele? Como é que alguém é capaz de deitar a cabeça no travesseiro, sem desejo de conversão, sem desejo de mudança de vida, sabendo que o Senhor está próximo, sabendo que Deus está a poucos metros dele? É melhor viver como se Deus não existisse. É melhor viver escondido de Deus, como fizeram tantos, como fez Adão, depois do seu pecado, perdendo tudo aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. No momento que o Senhor desce para procurar se esconder, ele se esqueceu que Deus o via, mas Deus o viu. Ele tirou os seus olhos de Deus, mas Deus não tirou os olhos dele. Quando Deus pergunta: onde estás? Onde está este meu filho? Resposta: me escondi por vergonha dos meus pecados. Como fez Caim, que tendo cometido o pecado terrível do fratricídio, tendo matado o seu irmão, quando ouve a voz de Deus, sai correndo, procura se afastar de Deus, porque sabe que Deus não tirou os olhos dele, nem mesmo quando ele levantava as mãos contra o seu irmão. Tantos outros, e tantos outros, que tomam ainda nos dias de hoje a mesma reação, que tem nos corações os mesmos sentimentos destes pecadores, que preferem viver escondidos de Deus ou fingir que Deus não existe. É compreensível. Mas essa festa também se instituiu
e está aqui sendo celebrada por nós. Por nós que temos a alegria de saber que Deus nos acompanha como acompanhou Abraão. Saber que nós vemos a Deus, temos a possibilidade de ver a Deus como debaixo de um véu, da mesma forma como Moisés. Quando o Senhor é colocado sobre o altar, nas espécies do pão do vinho, e nós o vemos, deveríamos ter com o rosto transfigurado, como aconteceu com Moisés, que viu a Deus debaixo do véu. A alegria nossa por sabermos que Deus está tão perto de nós. Quanta consolação não traz aos nossos corações saber que Deus nos vê, que os olhos dele estão postos sobre cada um de nós, que somos seus filhos. Saber que ele testemunha as nossas lutas, que ele está vendo cada uma das penas que nós passamos. Que alegria saber que ele está ao nosso lado. Como não somos mais felizes nós, muito mais do que aqueles que viveram 2000 anos atrás, porque nós não precisamos andar quilômetros e quilômetros para estar com o Senhor. Temos um sacrário bem próximo de nossas casas. Nós não precisamos fazer como Zaqueu e subir numa árvore, numa atitude desesperada para tentar ver o Senhor, porque Ele está aqui. Que alegria nossa! Como disse a vocês no começo, nós fomos feitos para o céu, e a Eucaristia antecipa o nosso céu. Porque o que é que nós faremos no céu, se não estar diante de Deus eternamente? E o que é que acontece quando nós estamos na igreja, diante da presença real de Jesus nos sacrários, se não é estar diante de Deus? Saber que a mesma alegria que nós teremos no céu, nós já temos agora, todas as vezes que celebramos a missa, todas as vezes que nós entramos na igreja e nos ajoelhamos diante do sacrário. Que alegria nossa! A Eucaristia antecipa o nosso céu. E como é triste ver as indiferenças dentro da igreja. Pessoas que entram na igreja como se estivessem entrando numa repartição pública, olhando para as paredes para procurar os enfeites, e deixam de deter os olhos diante do nosso céu aqui na terra. Pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, não vem a hora de ir embora. Como é triste! Como é triste pensar que nós estamos aqui antecipando o nosso céu e estarmos desesperados para ir embora. Como é triste estar sentados nos bancos da igreja de forma irreverente, conversando, pensando bobagens, mexendo no celular e assim por diante. Como é triste saber que nós estamos desperdiçando o nosso céu na terra com coisas tão fúteis, tão efêmeras, tão passageiras. Como é triste. Nós não podemos de modo algum nos acostumar com isso.
Precisamos converter os nossos corações ao Senhor. Ele está aqui, no meio de nós. Será imolado sobre o altar, diante de nossos olhos. Pense, nós temos o privilégio que nem mesmo os apóstolos tiveram, porque, a não ser São João, todos eles não estiveram presentes na cruz, e nós estamos diante do Calvário, onde o verdadeiro Cordeiro é imolado. Que felicidade a nossa, saber que temos este privilégio sem igual, este privilégio único, de estarmos diante do sacrifício do Senhor, com a certeza dos nossos corações de que é Ele, é Cristo. Deveríamos ter a mesma reação de um São Filipe Neri, que, celebrando a missa, na hora de comungar do sangue do Senhor, mordeu o cálice, mordeu a copa do cálice em assombro, porque estava bebendo do sangue de Cristo. Deveríamos ter o mesmo desejo que tantos santos padres tiveram, santos sacerdotes, de dormir nestes degraus, para que logo quando nós acordássemos, nós já estivéssemos na presença de Cristo. Deveríamos desejar e aspirar que todos nós pudéssemos assistir à Santa Missa todos os dias, porque não há privilégio maior do que esse. Todos os dias estar diante da presença do Senhor, saber que Ele nos vê, que Ele nos ama, que Ele nos ouve e que nos acompanha. Que dia feliz! Que dia feliz para se lembrar do Senhor. Que dia feliz para pensar no Senhor. Tudo é feliz. Felizes são os caminhos pelos quais nós passaremos daqui a pouco, levando Jesus. Se essas pedras pudessem falar, diriam que hoje é o dia mais feliz da existência delas, porque o Senhor nos fez feliz. Estes carros que estão aqui na garagem, pelos quais nós passaremos, se pudessem falar, diriam que hoje é o dia mais feliz da existência deles, porque o Senhor nos fez. Mas mais felizes são os nossos corações, que acolherão daqui a alguns minutos o próprio Cristo, que acolherão daqui a pouco nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Do fundo do meu coração, eu desejo que nesta comunhão os nossos corações exploram na mais exultante alegria, porque o Senhor entrou e tomou posse de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.